Renata opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Fone segundou. O pessoal vai inventando, a gente vai inventando junto, né? Pois é. Segundou, segunda-feira, um dia especial em que nós debatemos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e normalmente a gente pega aquele assunto mais polêmico, aquele assunto que está em evidência para que a gente discuta. E o tema que ficou em evidência aí na semana passada, bombou nas mídias sociais, aí sendo Trend Topics no Twitter, foi a questão aí da Mariana Ferrer, que é a questão aí do estupro culposo, né? Lembrando que o estupro culposo não estava na sentença, né? É importante dizer isso, porque muitas pessoas acabaram dizendo, o juiz colocou algo que não existe no Código Penal, colocou aí uma coisa que não existe, mas na realidade isso foi inserido aí pelo tal do Intercept, né? Olha o mal que esse tal do Intercept acaba causando à sociedade. Então não existiu. De qualquer forma, levantou-se a discussão sobre o assunto, pelo fato de a Mariana ela ter sofrido aí por parte do advogado e o juiz não ter se movimentado, ela foi humilhada na audiência. Nós vamos, inclusive durante o programa, nós vamos colocar aqui trechos do que aconteceu ali com ela. Mas dando um histórico para quem não está aí apto ao assunto, nós temos aqui vários relatos e a gente vai colocar aqui para vocês. Em 2019, portanto no ano passado, a influenciadora Mariana Ferrer relatou em seu Instagram ter sido dopada e estuprada no Beach Club Café de La Musique, local onde trabalhava como embaixadora em Florianópolis. No dia 9 de setembro, André, que foi a pessoa que teria estuprado ela, foi absolvido por falta de provas. O juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal de Florianópolis, julgou como improcedentes as denúncias da jovem e, obviamente, ainda cabe recurso da decisão. Sendo vítima de um estupro, a Mariana Ferrer foi humilhada por Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é advogado do réu André Camargo Aranha, e o juiz Robson Marcos e o promotor Tiago Carriço não permitiram permitiram as falas agressivas. A Corregedoria do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu abrir uma apuração preliminar para investigar a conduta do juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal de Florianópolis, na condução da audiência do caso Mariana Ferrer. Por comoção popular, foi feito um abaixo-assinado virtual chamado Justiça por Mariana Ferrer, com mais de 4 milhões de assinaturas. E aí surgiu esse termo crime culposo, ou estupro culposo, ou seja, é o crime praticado sem a intenção. Qual é a sua opinião? No caso da Mariana Ferrer, a culpa é da mulher? Porque na realidade acaba surgindo aquele negócio do feminismo, né? Não é da mulher, a culpa não é nunca da mulher. Mas é importante a gente discutir isso. Será que ela teve culpa? Será que ela não teve culpa? De qualquer forma, nos dá a impressão aí de que ela foi muito humilhada. E repito, nós vamos colocar trechos aqui do que aconteceu durante este período. Recebendo aqui nos estúdios a delegada Renata Krupp e também o doutor Jonatas Rodrigues, que vão discutir este assunto. Estupro culposo, caso da Mariana Ferrer. A culpa é da mulher ou a culpa nunca é da mulher? Nós queremos a sua opinião. Eu acho, posso estar enganado, que nós não teremos um debate. Nós teremos basicamente um bate-papo, porque o caso aí da Mariana realmente é um caso que chamou a atenção pela forma que ela foi tratada. E aí não é nem o fato de ser mulher ou não ser mulher. Acho que qualquer ser humano não deveria ser tratado como ela foi tratada. Mas nós vamos discutir esse assunto aqui. Você pode mandar a sua opinião ou a sua pergunta através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida e também através do nosso WhatsApp da Vida. Isso, você participa junto com a gente pelo WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Lembrando que se você for mandar áudio ou vídeo, 30 segundos, tá, de participação para bastante gente participar também, né, Cláudio? Exatamente. Não esqueça de mandar, se você mandar por vídeo, é a nossa preferência, porque isso enriquece o nosso conteúdo. De ladinho. De ladinho, que é pra gente pegar a tela toda, ok? Mas caso o seu celular tenha alguma restrição, tem pessoas que já programaram o celular para ficar só na vertical, não tem problema, manda na vertical mesmo, e a gente vai colocar aqui nos nossos debates, ok? Então eu começo cumprimentando sempre, tá vendo? Temos que tratar bem as mulheres, cumprimentando primeiro a doutora Renata, antes que eu seja
condenado. Né? Doutora Renata, bom dia, satisfação tê-la conosco. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo, todos aqui presentes. Uma imensa alegria estar nesse debate bem polêmico, né? Exato. Mas vai ser muito enriquecedor, com certeza. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Eu estava esperando aqui aquela moça dos cabelos encaracolados da foto. Né? Mas foi embora. Mas é isso aí. Doutor Jonatas, satisfação tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Cláudio Polinário. É uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com esse programa tão importante para a sociedade brasileira e um tema que com certeza vai trazer esclarecimentos para todos os ouvintes. Vai ser uma alegria poder compartilhar e contribuir com essa ação tão importante. Maravilha. Bom, o nosso debate, ele tem essa intenção de ajudar você ouvinte, de levar a você conhecimento, e eu tenho certeza hoje que os debatedores vão nos ajudar bastante aí a esclarecer o que aconteceu, inclusive, naquele momento do depoimento da Mariana Ferrer, e que ficou aí conhecido e está ainda um barulho muito grande na internet sobre este assunto. É um assunto que vale a pena ser discutido. Relembrando, a doutora, inclusive, vai nos ajudar, o doutor também vão nos ajudar, doutor e pastor, né? Mas hoje está na função aqui de doutor, advogado, né, falando sobre esse assunto, que surgiu aí o tema do estupro culposo, que seria o estupro sem a intenção. Um negócio de maluco, né? Mas surgiu esse tema. Mas eles vão nos ajudar aqui se isso realmente estava na peça ou não. Pelo que eu li, não estava na peça. Isso foi um termo cunhado pelo Intercept, que acaba trazendo aí muitos prejuízos para a discussão do assunto, embora nesse caso acabou levantando uma lebre e a gente pode hoje discutir o assunto. Então eu vou começar aqui com a doutora, apenas apresentando. Ela é delegada de polícia, especialista em prevenção e combate à violência doméstica e familiar, articulista, criadora do programa preventivo Homem Sim, Consciente Também. E ela vai nos dar então a sua participação. Doutora, como é a primeira vez que a senhora participa no debate, inicialmente 2 minutos para sua consideração inicial, cada um vai ter 2 minutos. Nós colocamos um compilado falando sobre o assunto e vocês voltam com mais 4 minutos para expor o assunto com mais tranquilidade. 2 minutos. Estupro culposo, Mariana Ferrer. A culpa é da mulher? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Não, a culpa não é da vítima. O que nós temos que se verificar é as condições de quando está no relacionamento, né? Não no namoro, no crush, né? Que usam ultimamente, né? Nos barzinhos e afins. Tem que ter um olhar diferente na questão da intenção dela. Porque se eles chegam como no caso, chegaram numa festa, numa balada juntos, eles se embriagaram juntos, então eles têm mais ou menos uma ideia das intenções. Mas se eles chegam numa festa, que é o que eu fui muito questionada por algumas pessoas nesse sentido de análise. Quando a pessoa chega numa balada e encontra uma outra já em estado de embriaguez, você já tem que verificar que ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, a sua intenção, a sua vontade, ela já está prejudicada. E isso tem que levar em consideração. Mas ela quis. Será que ela realmente estava em condições de afirmar aquela vontade? Então, isso é a necessidade de analisar. Mas a culpa é dela porque... E se ela investiu em mim? Ela que veio pra cima. Toma cuidado. Não há necessidade de eu sou homem, eu preciso falar que sim também. Não. Analisa. Se você está em condições, não investe, né? Aguarda a situação. Às vezes ela está perdida. Então, leva ela para um local seguro. Então, não leve em consideração se ela está numa situação de embriaguez ou às vezes ela está até dopada de medicação, né? Então, ela está com o seu ânimo prejudicado. Então, nós precisamos olhar de uma forma diferente e aí analisar o caso concreto. Ok, então a gente vai analisar o caso da Mariana Ferrer aqui. Eu repito que os dois vão contribuir bastante com o assunto para nos levar ao entendimento de se havia algum tipo de responsabilidade dela ou não. Doutor Jonatas vai participar conosco hoje aqui. Deixa eu apresentá-lo também, já é prata da casa, mas é bacharel em teologia, pastor vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus, é advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e também é escritor. 2 minutos, querido, para a sua consideração inicial. Pois bem, Cláudio. Esse caso emblemático, infelizmente, ocorre muito hoje, principalmente nas baladas que nós vemos aí, que ocorrem todos os dias. Então, às vezes um casal chega lá
e eles se embriagam, usam drogas e depois termina ocorrendo fatos similares ao que ocorreu com a Mariana Ferrer. Mas o caso concreto que nós estamos hoje tratando tem suas peculiaridades. O caso que nós vemos as imagens onde aquele casal sobe as escadas, então todas as pessoas têm aquele julgamento, mas ela foi porque quis. Mas não é bem assim. Às vezes a moça ela estava interessada em conversar com o rapaz, conhecê-lo melhor, e termina sofrendo um julgamento de que ela foi porque quis, e não é isso. Quando ocorre numa balada, numa festa, de uma moça estar embriagada, ou o rapaz também, hoje a legislação protege essa situação. Então tem que se tomar o cuidado de analisar, será que essa pessoa está em condições de se relacionar comigo? Ela sabe o que está fazendo, não é isso? Porque às vezes a pessoa está empolgada por causa da bebida, porque usou alguma substância entorpecente, então não é o caso dela, tá? Eu estou falando um caso aqui hipotético, e termina fazendo o que não queria fazer, e depois vem as consequências, né? A pessoa se arrepende e de repente toma caminhos que vão dar aí o que falar, porque a pessoa muitas vezes não consegue comprovar, que é o caso da Mariana Ferrer. Ela poderia sim estar talvez embriagada ou dopada, como ela disse, né? Mas não foi comprovado. Me parece que a perícia nos autos consta que a perícia não comprovou que houve mesmo, né, esse tipo de situação. Então ficou difícil para ela, no caso concreto, comprovar esse fato. E por isso ocorreu tudo isso. E a questão ali que eu vejo mais foi o tratamento, a forma que foi conduzida a audiência realmente não está dentro do padrão que nós esperamos. Tá ótimo. Nós queremos então a sua participação, repito, através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /EuToNaVida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, 12997472010, mandando a sua opinião ou mandando a sua pergunta sobre este caso. Você que é mulher, divulga aí para mais mulheres, é importante que todos participem. Você que é mãe, que tem seus filhos, né, e muitas pessoas aí, muitos pais têm os seus filhos indo para as baladas aos finais de semana. Quais são os cuidados que os pais têm que ter com relação a isso também, né? Porque, como foi comentado aqui pelos nossos convidados de hoje, dá a impressão de que ela teria ido por livre e espontânea vontade. Agora, será que a prática do ato foi por livre e espontânea vontade? Agora, quando a pessoa está num ambiente como esse, ela também já não sabe dos riscos que ela corre estando neste ambiente. Então é toda essa discussão que a gente precisa tratar do assunto. Nós vamos ouvir agora um compilado, e o compilado de hoje ele vai trazer informações sobre o caso Mariana Ferrer, com explicações inclusive de especialistas sobre as definições do caso, assim como as repercussões do caso no STF, Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o compilado de hoje. Uma blogueira de Florianópolis denunciou nas redes sociais que foi vítima de estupro dentro de uma das casas noturnas mais badaladas da capital catarinense. O caso aconteceu em 2018, após aí foi um período de investigação. O caso ganhou repercussão após o réu ser absolvido ao ser condenado por estupro culposo. Um crime não previsto por lei. A justiça absolveu o empresário acusado de estuprar a jovem Mariana Ferrer por falta de provas. Na sentença divulgada em setembro, o juiz concordou com o Ministério Público, que concluiu que o acusado não teve a intenção de estuprar. Nem todos os crimes dentro do Código Penal têm um tipo culposo dentro deles. O estupro é um deles. O estupro ele só é punido na sua forma dolosa. Ou seja, tendo essa consciência do que você está fazendo. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta do juiz que livrou um empresário acusado de estuprar uma jovem durante uma festa em Florianópolis, Santa Catarina, em 2018. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedoras as cenas de humilhação sofridas pela modelo Mariana Ferrer durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, disse o ministro. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho mostrou fotos sensuais de trabalhos da influenciadora e chamou de poses ginecológicas
psicológicas. Sem ser interrompido pelo juiz, o advogado disse que jamais teria uma filha como Mariana e ainda chamou o choro dela de dissimulado e falso. O CNJ solicitou a abertura imediata de um processo disciplinar para apurar a conduta do juiz. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai notificar o advogado a prestar esclarecimentos. O Senado aprovou hoje, por unanimidade, o voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira por deturparem fatos de um crime de estupro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos repudiou veementemente o termo estupro culposo e afirmou que vai acompanhar o processo. Estupro e estupro de vulnerável estão previstos, respectivamente, nos artigos 213 e 217-A do Código Penal. São crimes definidos como hediondos e, acima de tudo, são crimes exclusivamente dolosos. Criar uma terceira tese, uma terceira via, uma figura de um estupro culposo, sem base legal, sem suporte doutrinário ou jurisprudencial, não tem o mínimo cabimento. Isso é um culto à impunidade e é mais um episódio lamentável do direito penal brasileiro. Se minha filha chegar em casa, isola, mas se minha filha chegar em casa, eu dou boa educação para que isso não aconteça. Ah, fui para uma festinha, eu e 3 amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu estava ficando com 2 caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse para a polícia. Eu vou dar esporro na minha filha, que é um comportamento absolutamente condenável. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Olha, eu diria que desse compilado todo, o que mais pega aí é o Rodrigo Constantino, que inclusive foi demitido de vários canais de imprensa que ele tinha aí como comentarista, demitiram. Salvo engano, apenas a Gazeta manteve o emprego dele. O restante, ele foi demitido de todos eles por ter feito esse comentário. O comentário que ele faz é o comentário que se minha filha chega, eu dou educação para ela, mas se ela chega em casa dizendo que isso aconteceu, eu ainda coloco ela de castigo, né? Então aí gerou um repúdio violento no Brasil inteiro falando sobre este tema. De qualquer forma, também no nosso compilado, a gente viu aí o Gilmar Mendes, a gente vê Supremo Tribunal, a gente vê CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, todo mundo repudiando a questão aí de um possível estupro culposo na condenação. E depois vai verificar que não era bem isso, né? Então a gente acaba meio que indo na onda da imprensa, né? A imprensa coloca, sai todo mundo falando em cima, todo mundo repudiando, e depois vai ver e não era bem isso que estava lá na peça. Independente disso, claro, temos que discutir a questão dela propriamente dita, se houve abuso ou não no momento lá, ou seja, o advogado teria humilhado ela ou não, mas estupro culposo, pelo que eu ouvi falar, não está constando lá. Mas nós vamos ouvir os nossos convidados aqui. Então agora eu começo com o doutor Jonatas, que terá 4 minutos, então, para explanar melhor o seu ponto de vista, inclusive com relação aos pontos colocados aí pelo nosso compilado jornalístico. O Rodrigo Constantino aí deu o que falar também, virou Trend Topics também no Twitter aí, porque ele diz que, olha, eu ainda coloco minha filha de castigo. Doutor Jonatas. É um verdadeiro absurdo. Porque nós temos que entender que esse contexto que ocorreu pode ocorrer com qualquer pessoa. Uma situação em que a pessoa está numa festa, ela realmente foi comprovado que ela bebeu, isso aí está inclusive nos autos, né? Que ela bebeu, acho que gin, e depois tomou água com limão, parece, e ela pode perder sim ali a total capacidade de decisão, pode ocorrer. Não estou dizendo que é o caso dela, tá? Mas pode ocorrer. Então, se alguém se aproveita de uma situação dessa, esse camarada que faz isso, para mim, ele é um canalha. É um camarada que está vendo a mulher vulnerável, está vendo a mulher numa situação dessa, e ele quer se aproveitar dessa situação, falta para ele caráter, uma pessoa de má formação, um aproveitador. Isso não tem necessidade, porque hoje é um rapaz que, principalmente na posição, que tem uma formação, que é inteligente, ele pode, com a capacidade dele, conquistar uma mulher de forma lícita, de forma elegante, com inteligência, e não querer abusar de um momento de fragilidade da mulher. Então não tem cabimento algum culpar a mulher
por esse caso, por uma situação que ocorra desse tipo. Então, o que o Ministério Público enxergou inicialmente foi a prática do crime que é tipificado no artigo 217-A, parte B, que seria no parágrafo 1º, que fala que a mulher não teria o necessário discernimento para a prática do ato, pelo fato dela ter tomado alguma bebida. Mas tudo isso tem que ser comprovado mediante perícia. Tudo isso é muito relativo, porque existe a responsabilidade também de você punir alguém por um crime tão grave, que é o crime de estupro, que é um crime inclusive hediondo, e você punir uma pessoa injustamente, também vai repercutir na vida dele e vai trazer gravíssimas consequências. Então, por isso, a responsabilidade de julgar de forma equânime. Os direitos humanos, inclusive, traz consigo o quê? A espada e o escudo. A espada para quê? Para poder, muitas vezes, quem está cometendo o crime ser punido, mas também traz o escudo para aquele que está, muitas vezes, injustamente sendo acusado, de ele ter o direito à ampla defesa, a pessoa ter o direito a esclarecer os fatos, a produzir provas que possam inocentá-lo, porque, no caso, o Ministério Público é o custos legis, ele tem ali naquela posição o dever de produzir as provas que vão trazer no final a sentença de condenação àquele que é acusado, denunciado. E no caso dos autos do processo, o próprio Ministério Público, em alegações finais, ele entende, depois de todo o processo, análise oitiva de testemunhas, ele entende pela absolvição do réu. E foi por isso que o juiz seguiu essa linha, inclusive, porque o próprio Ministério Público faz o relatório final, as alegações finais, e diz que não existiam provas suficientes para que ele fosse condenado. Então, nesse ponto, nós temos que ter a serenidade, a calma para analisar cada ponto, cada fato, para não cometer uma injustiça. Não é proteger o réu, é procurar a verdade. E a função do direito penal, do processo penal, é a verdade real. É alcançar o objetivo, que é esclarecer o fato de forma cristalina para que não se cometa injustiça. Nesse caso que houve esses abusos, dessa pressão sobre a moça, lesou ali o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos daquela vítima. Então eu acredito que pode ser fato de anulação. Ok. A doutora terá então também 4 minutos, até 4 minutos, para expor o seu ponto de vista, inclusive com relação ao compilado jornalístico. Certo. Bom, na questão da perícia da não constatação, há substâncias que elas são muito voláteis, então elas não vão ser constatadas na hora da perícia se não for feita rápido. Né? Então foi o caso da Mariana, que não foi feito em tempo para constatar. Mas pelas imagens é nítido que ela estava, pelo menos, poderia não ser embriaguez com álcool, mas alguma substância que tirou o estado normal dela, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. O comentário do Rodrigo Constantino, ele foi um comentário patriarcal, né? A cultura patriarcal que a gente vive hoje, né? Onde a mulher ela é mais um objeto do que um ser humano digno de direitos e obrigações, e o comportamento dela tem de ser da forma que a sociedade cobra. Então, se ela foi para uma balada, então ela se colocou numa situação de se oferecer. Então, fazendo uma releitura do que o Rodrigo diz, então ele diz, se a filha dele vai para uma balada e se joga numa situação dessa e chega em casa e diz que foi violentada, ela não tem direito de reclamar, porque ela se colocou numa situação, ou seja, ela não tem direito de ir a uma festa e cometer algum equívoco e se embriagar, né, e ser respeitada no seu direito. Então, para ele, se ela foi, então ela se jogou para que isso pudesse acontecer. Era algo previsível, porque o homem não tem a condição de controle emocional, então ela que arque com as consequências. Então, ela foi vitimizada, ela seria vitimizada 2 vezes, ali, né, pelo ato e pelos atos do pai. A Mariana, ela não nega que ela bebeu, né? Mas o que a gente tem que ver, de acordo com o que o juiz analisou nos autos, até me corrija se eu estiver errada, ele analisou da seguinte forma, que
como eles estavam juntos, né, então eles acabaram se embriagando juntos, eu tive essa dúvida, depois eu acabei tirando, eles estavam juntos, e no momento de ter a certeza do consentimento, houve um erro de análise dele, que analisou como se ela tivesse dito sim, mas para ela disse não. Então, os dois em estado de embriaguez, com a dificuldade de analisar as suas vontades, o juiz foi nesse sentido. A legislação, ela vai, na dúvida, absolve, né? Porque é indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Né? Então, a gente vai dessa forma. Dentro do inquérito policial, a gente vai em indúbio pro sociedade. Então, na dúvida, é colocado no contraditório e aí vai verificar se realmente teve ou não a culpa. Então, houve toda a investigação, foi remetido para o fórum e aí ali o juiz analisou. E ali ele não conseguiu chegar a um consenso de que realmente tem elementos suficientes para condenar. Então, na dúvida, ele levou para a absolvição. Mas o que dá, quando ele fala de estupro culposo, ele vai na fundamentação. Né? Então ele vai discutindo de que se houve aquele erro do consentimento, então houve um ato dele a título culposo. Né? Então, como não existe estupro culposo, ele continuou com a absolvição do réu. Mas quando a gente analisa a audiência em si, aí sim, é aí que está o grande problema. Né? A Mariana, ela não foi... não teve todos os seus direitos, as suas prerrogativas respeitadas. Né? Ali ela foi jogada na cova dos leões, né? E foram para cima dela de todas as formas. A falta de decoro do advogado também, pegando situações que não tem nada a ver com os autos para justificar uma conduta que ali, aparentemente, né, houve um crime, né, e ali estava para ser feito o contraditório e a ampla defesa. Ele não precisava expor a vida pessoal dela. Ainda que ela trabalhasse com a venda do próprio corpo, ainda assim, se ela falar não, caracteriza o estupro. Então, não vi elementos que justificassem aquela conduta. Né? E o promotor, como uma pessoa que precisava fiscalizar a situação, e o juiz ali para dar um basta, nenhum dos dois tomou atitude, muito menos o advogado dela, e acabou tendo toda essa repercussão lamentável. Tá, ótimo. Bom, eu quero saber a sua opinião, quero ter a sua pergunta. Temos várias pessoas aqui mandando aí as suas opiniões. Você também pode mandar através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010, DDD 12 para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba, e também através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram /EuToNaVida. Aliás, daqui a pouquinho nós estamos produzindo aqui, nós vamos colocar aqui o trecho da audiência, o que acontece na audiência. Então, se você quiser, estiver nos ouvindo aí, vai para o YouTube e nos acompanhe para que você possa ver, uma vez que hoje a emissora de rádio virou televisão, né? Você pode ver aí através do YouTube todo o conteúdo. Então vai para o YouTube agora e participe conosco. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. No caso aí da Mariana Ferrer, que ficou conhecido como estupro culposo, a culpa é dela? Ela tem alguma responsabilidade sobre o que aconteceu naquele momento, uma vez que ela estava numa balada, estava no momento propício para isso? Será que ela teria culpa nessa condição também? Nós queremos a sua opinião. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de
de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Vida FM. Vida. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade, mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. 12 99665 2277. Esse é o telefone comercial da Vida, a rádio que mais vende no Vale. A vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. E no Debate da Vida tem a sua participação também. Você pode ir lá no WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, para dar a sua opinião e também participar da nossa pesquisa, que está rolando no Instagram e no Facebook Eu Tô Na Vida. Por falar em pesquisa, Cláudio, como está a nossa pesquisa hoje? Simone, hoje é um daqueles dias que cada mídia social vai para um lado, né? Verdade. Ou seja, no Facebook foi para um lado e no Instagram foi para o outro. Eu até fiquei admirado aqui. No Facebook, 95%, ou seja, absoluta maioria, estão dizendo que sim, que a culpa é da mulher. Nossa. E 5% dizendo que não. E isso é a opinião do ouvinte através do Facebook. No Instagram inverte 73-27, mas você vê que também não é maioria, né? Ou seja, quer dizer, é maioria, mas não é uma maioria absoluta. Então 73-27 no Instagram contra 95-5 no Facebook, sendo que o Instagram é mais não do que sim e no Facebook mais sim do que não. Esse aqui me trouxe... Que é isso, Facebook? Esse é o Facebook. Culpa me da trouxe mulher? aqui. Que é isso? Tá dizendo aqui que a culpa é da mulher. Não, Bom, não. é a opinião do ouvinte, é a opinião do ouvinte, nós temos que respeitar. Você que é nosso ouvinte pode mudar isso. Como que você faz? Entra no Facebook, é facebook.com/Eu Tô Na Vida, tem lá transmissão ao vivo. Na transmissão ao vivo você consegue votar no sim ou no não. Não sei se votaram errado porque entenderam errado a pergunta. A pergunta é, a culpa é da mulher? 95 responderam que sim. Bom, se é a opinião do ouvinte, vamos respeitar. Mas nós queremos ver até o final do programa se mantém este número, ok? No Instagram, o número deu mais pro não do que pro sim, embora 27% estão dizendo que sim. Esse número, queira ou não, acaba causando um certo espanto, né? Porque a culpa é da mulher, foi estuprada, ou seja, o camarada abusou dela, ela foi estuprada, embora aqui talvez esteja se analisando o caso específico dela, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, nós temos aqui a opinião dos nossos ouvintes, a Rose D'Ameto. Olha que interessante a opinião dela aqui, ó. Lógico que a culpa... lógico que a mulher tem sua culpa, em geral, só que neste caso não, pois estuprou e horrível, triste, creio que jamais uma mulher, por mais que ela tenha seus defeitos, esse imbecil tem que pagar, né? Então tá aí a opinião da Rose. Fernanda Paiva, neste caso, até o advogado dela não defendeu ela. Então, ou seja, olha, então são duas mulheres dando opinião, dizendo praticamente aí que a culpa foi dela. Cledson Rodrigo, a culpa não é da mulher. Eu defendo que, em caso de estupro, deveria se explicar a castração química no indivíduo, principalmente em caso de pedofilia. Só fazendo uma ressalva na minha fala aqui, uma correção na minha fala, a Rose disse que não. Ela falou que a mulher tem sempre sua culpa, mas neste caso não, ok? Rufus Godoy, falar que estupro é culposo é o mesmo que falar que cachorro mia. Se o homem for homem de verdade, ele vai conquistar de maneira lícita. Do contrário, se aproveita por falta de caráter mesmo. Na realidade, esse termo, e aí volto aqui com os nossos convidados, esse termo culposo acabou virando piada, né?
Tem várias pessoas, inclusive, mandando aqui, dizendo o seguinte, que chegou um boleto em casa para ele pagar a conta, mas na realidade ele comprou, mas era como culposo, ele não tinha intenção, né, de não pagar o boleto. Ou seja, acabou virando uma brincadeira, né? Mas nós estamos falando aqui, fora do ar, no intervalo, falando sobre a questão, inclusive, aí da mídia sensacionalista, né? E a gente, queira ou não, a gente vê isso, né? Uma mídia que acaba muitas vezes não ajudando. E não só a mídia, mas também os movimentos sociais que acabam levantando a bandeira. Então eu queria começar com a doutora aqui falando um pouco sobre isso, né? Esse é um momento em que está se levantando bandeiras e um momento equivocado, ou seja, será que não vão acabar usando a Mariana Ferrer? Ou seja, já foi usado uma vez, vão usar de novo? A gente tem que usar o caso da Mariana Ferrer como um exemplo de falta de igualdade de gênero. Que a mulher não tem o seu respeito, a palavra dela não é levada em consideração. A sentença em si, a gente tem que ter um pouco de cuidado no momento de fazer as considerações, né? Porque foi a vontade o entendimento do juiz, né, em relação a todos os elementos probatórios. Então a gente tem de respeitar e ler certo da forma que foi escrito, né? A citação da questão de um estupro culposo, sim, mas para justificar o entendimento dele, não na parte dispositiva onde há a sentença. Então, ele não sentencia por um estupro culposo, mas ele faz uma referência de que ele desclassifica um dolo, né? Então, a intenção para uma não intenção, e por conta disso, por não ter uma previsão, ele acaba absolvendo. Então, então foi cunhado o termo, mas na realidade no processo em si dá esse entendimento. Ele demonstra que não há possibilidade, no entendimento dele, não há possibilidade de condenação, porque ele não entende que houve dolo, que houve culpa, e como não tem essa figura no Código Penal, então ele não tem meios de condenar o acusado. Mas a gente não pode pegar essa questão para analisar. Assim, o que está pegando muito na mídia, que a gente tem percebido, das pessoas que não são da área jurídica, é o termo estupro culposo. Exato. Ficaram nisso. E esqueceram da pessoa que está sendo denegrida. Né? Então, pegou a expressão, estão batendo em cima disso, de questões jurídicas, que todo mundo já sabe que é uma figura que não existe. E estão esquecendo do cerne. A Mariana, uma mulher que passou por uma situação... ela foi violentada, mas não tinha prova nos autos. Como a gente vai reverter esse tipo de análise nos próximos casos? Porque a gente ainda sabe que nós temos uma sociedade ainda machista, que ainda a mulher está lutando pelos seus direitos, né? Os movimentos de mulheres, né? Os movimentos sérios de mulheres na busca de igualdade, ele é recente, é algo recente, da 60, 70. Então, tem muito a amadurecer. Nós já tivemos diversos avanços dentro da Constituição, documentos internacionais, mas ainda temos muito para alcançar. Tem muitas mulheres também que têm esse pensamento patriarcal, né, de que a mulher ela tem de ficar submissa, ela não tem direitos, não. O homem falou, é ele que tem de ter a última palavra. Eu já sofri isso na pele. Por isso que virou delegada, né? Agora eu vou impor. quero ver agora. Exato. Mas vítimas já colocaram em dúvida as minhas condições de ser delegada de polícia por conta de ser mulher. Não, eu quero que o meu caso seja cuidado por um homem. Eu quero que seja investigado por um homem. Não é assim. Calma, eu também tenho competência. E demonstrei competência. A mulher tem que provar 3, 4, 5 vezes mais do que o homem. Infelizmente, né? Infelizmente a gente vive ainda uma sociedade machista. Exato. Então, no caso da Mariana, a gente tem que pegar o caso dela sim para analisar, que foi um caso de estupro, estava numa festa, estava assim. Então, como se portar dentro de uma festa perante uma mulher que não está com as suas faculdades mentais todas de uma forma que ela pode dar um consentimento válido. Tudo isso então a gente tem que pegar o caso dela para analisar nessas questões e não pegar um termo para ficar brincando com ele, né? Então vamos lá, então partindo para uma análise, o fato de considerar ou concretizar que foi um estupro é o fato de ela não consentir. Isso. Ok, como ela não estava apta a isso, porque estava ou embriagada ou sob algum entorpecente, o fato de ela também não ter
capacidade de tomar a decisão seria também considerado um estupro? Sim, isso. Ok, e no caso dele, agora como homem, independente de se é homem ou se é mulher, ele também não tendo esta condição de análise se ele também estava embriagado, aí também seria considerado um estupro? Ele sendo estuprado? Não. Ele não tendo condições de avaliar naquele momento se ela tinha condições ou não de avaliar. Ou seja, os dois estavam inaptos a uma avaliação. Também seria considerado estupro? É possível. É possível analisar como estupro. Se nós analisarmos os fatos anteriores. Então tem que analisar todo o contexto. Todo o contexto. Desde quando se encontraram, como estavam no momento que se encontraram, a forma que conduziram todo esse encontro, se eles estavam juntos, né, dali até o final da noite, se estavam ali só cumprimentando, se um estava trabalhando e o outro não. Então, todos os elementos que rodearam os fatos, até antes deles subirem as escadas, devem ser analisados para a partir daí verificar. Então, o que nos mostra ali, isso na minha visão, que ela estava já totalmente comprometida, né? Então ela já estava ali num estupro de vulnerável, vamos dizer assim, e ele dava a impressão de que ele estava consciente, de que ele estava indo para lá consciente de que ela não estava. Então, mas como provar isto, né? Então, é muito detalhe que a gente precisa levar em consideração. Estupro é um dos crimes mais complexos para investigar. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas a senhora levantou a bola, me veio na cabeça agora pensando, né? O homem, se ele estava vulnerável, ele poderia ter sido estuprado? Sim. Hoje é possível. Com certeza. Por mais que a gente não entenda, né? É difícil entender isso. Porque normalmente pensa só o contrário, né? É o homem estuprando a mulher. Agora, e se ele estava vulnerável e ela foi lá e abusou sexualmente dele? Não seria o inverso? Pode acontecer. Não no caso concreto, né? Mas hipoteticamente é possível o homem também ser violentado, né? Hoje até acabou a figura, né? Hoje só estupro, não tem mais atentado violento ao pudor. Tem atos que são considerados estupro sem conjunção carnal, né? No caso, passar a mão, abusar, né, dos limites. Então é possível o cara quiser estupro. E eu acredito, né, que o caso deles ali, pode ser que os dois estivessem já... se ela bebeu, eu acredito que também ele deve ter bebido, eu não sei se nos autos consta isso. E a solução, eu acredito, seria mesmo a perícia, né, doutora? Eu acredito que se ela, até uma questão de orientação, né, uma vítima de estupro, ela tem que imediatamente procurar as autoridades, imediatamente. Mas eu acho que acaba entrando também aí, pastor, a questão da vergonha da mulher, né? Tem muitas mulheres que elas não vão denunciar o estupro porque ela tem vergonha. E acaba perdendo o timing, né? Ou seja, ela perde o tempo de fazer o exame, o corpo de delito, fazer o exame para verificar o que realmente aconteceu. Exatamente. Inclusive, eu vi um médico, esqueci o nome dele, um médico especialista falando sobre essas questões, né? Da substância que a pessoa ingere. Tem algumas que 12 horas depois já acabou o vestígio, não é possível constatar. Sim. Até antes. Né? Tem algumas que não aparecem. Não aparecem nos exames. Então é muito complicado. Sim. Então é questão mesmo de analisar todas as provas que estão ali evidentes, testemunhas, orientar a mulher. Hoje eu acho que ele acredita que é pouca orientação, né? A moça, geralmente as pessoas têm um tabu de falar nesses assuntos, até você chegar para sua filha e falar: olha, filha, se acontecer, você fica meio... Você não acredita que vai acontecer, né? É constrangedor. Né? É constrangedor. Então, mas é uma realidade que tem que ser quebrada e hoje acho que o nosso papel também é esse, né? Da orientação de que a pessoa que foi violentada ou está passando por violência, ela tem que procurar autoridade. Ela tem que procurar autoridade policial e comentar, passar o relato do que está acontecendo com ela, e a autoridade policial vai tomar todas as providências cabíveis, né, para que haja imediata apuração dos fatos, até inclusive intimar esse cidadão a ser ouvido e também, quem sabe, passar por uma perícia. Mas aí vem um outro questionamento. Se a pessoa foi estuprada no sentido de forçada ao ato, consegue se provar com um exame de corpo de delito, um exame pericial posteriormente. Agora, aqui o que está sendo julgado é se elas tinham ou não condições dessa tomada de decisão.
Também tem a grave ameaça, né? Tem estupro que é violência, tem a violência e também tem a grave ameaça. E muitas vezes a grave ameaça não vai constar vestígios. Tipo, exato. O camarada chega com a arma e fala, olha, você agora vai ter que fazer o que eu quero. E a mulher, muitas vezes, a não ser que seja uma mulher preparada fisicamente, lute alguma coisa, ela vai lutar ali e tentar salvar a vida. Mas se não for, ela vai ficar assustada, meu Deus, ela vai fazer o quê? O camarada armado e violento. Então, mas é que tá, olha, nós temos aqui... Até sem arma. Até sem arma. Porque ela tem muito... eu posso dizer pelos casos que eu já presidi. Tem vítima que ela trava. Né? Então nós tivemos... Questões emocionais, questões psicológicas, sim, né? E a cultura dela também, né? De não reagir a um ato de um homem, não saber o que fazer, tem algumas que não sabem o que aconteceu. Então, recente nós tivemos um caso que a menina não sabia que ela estava sendo violentada. Que o rapaz se aproximou, morador de rua, se aproximou dela, falou que ia ajudá-la a ficar no local que ela tinha fugido de casa. Ela foi junto, perguntou para ele se ele ia fazer alguma coisa de mal para ela, ele falou que não. E manteve relação, e ela não sabia que isso era um estupro. Mas você quis? Não, eu não quis. Mas você falou pra ele? Eu me guardei. Mas ele entendeu isso? Não sei. Então, assim, sabe? Então, tem que analisar também todo o meio que essa pessoa tá. Que ela não tem informação. Bem, nós estamos numa era de informática, onde a informação tá mais fácil, mas ainda muita gente não tem essas informações, não tem esse acesso, não tem a liberdade de acessar. Então, assim, tô com meu celular aqui, tem internet, tem tudo. Falou alguma coisa de estupro, alguma coisa envolvendo questões sexuais, não, pula isso, porque não posso. Então, mas olha que interessante, tem aqui a opinião do Moacir Pereira, ele diz assim, falou que foi dopada, porém entrou e saiu sozinha do quarto, andando firme, mexendo no celular. Qual pessoa dopada faria tudo isso? E outra, a Nájila do Neymar, que vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Aí está citando um outro caso aqui. Essas mulheres são aproveitadoras. Só porque o cara é empresário, se fosse um Zé Ninguém, ela não falaria nada. Então veja, é uma opinião aqui de um ouvinte que é homem, que naturalmente a gente já vai analisar como machista, né? Falar, a opinião dele é muito machista e tal. Mas o que ele fala faz sentido? Ela entrou e saiu sozinha, mexendo no celular? Uma pessoa dopada faria isso? Das imagens que eu tive acesso, demonstra que ela não saiu tranquila. Que ela saiu um pouco perturbada, confusa. Essa foi a impressão que me passou nas análises da imagem. E ele saiu tranquilo, como se nada tivesse acontecido e continuou. Mas essa avaliação, ela não pode também ser feminista? Então, mas tem que fazer uma análise fora do seu emocional. Tem que ser uma análise técnica. Né? Se for uma análise feminina... Se você seguir o feminismo correto, da busca da igualdade, você vai ter uma análise fria. Correto. Né? Agora, se for uma... O que a gente, infelizmente, não vê das feministas em geral, né? Que acabam tendo uma opinião muito mais... protege a mulher ao invés de analisar o que é correto. A sua análise, pelo que a senhora está comentando, é uma análise fria, uma análise dos fatos propriamente ditos. Sim. Tirando a minha opinião pessoal, né? E analisando de uma forma geral. Ela demonstra indícios de que ela realmente foi estuprada. Eu consigo visualizar situações que vai de encontro ao que ela está dizendo. Porém, isso não basta, né? Para o nosso processo penal, para que haja uma condenação, precisa de muito mais elementos do que só essa impressão. Então, o que dificulta o papel do Poder Judiciário também e das investigações, no caso. Mas há a possibilidade, de alguns casos, de fazer uma análise psicológica, de fazer uma análise para ver se há questões de sofrimento da pessoa, né? Não só a perícia. Fez a perícia, deu negativo, acabou, ela está mentindo. Não, tem várias outras formas de buscar elementos. Tá? Então, o ouvinte, né, fez essa análise. Mas é porque são empresários. É que, infelizmente, somente esses casos chegaram ao conhecimento público. Mas são muitos os casos que acontecem diariamente. Né? Então, salvo engano, cada 1h30, 2 horas, acontece um estupro.
né? Não, acho que é menos até, que às vezes eu confundo o feminicídio com os casos de estupro. Mas assim, é o tempo todo acontecendo estupro, cada 2 segundos uma mulher é vítima de algum tipo de violência, sabe? Então, mas não chegam todos os casos para a imprensa, né, para que todos tenham esse conhecimento. Mas esses casos que dá mais repercussão, que chama mais a atenção do público, esses chegam. Então a gente não pode acreditar que o que acontece no país se baseia só nesses 2 casos. Ele citou o caso do Neymar e da Nájila, que acabou sendo provado que ela foi para isso. Ela saiu do Brasil, foi para a Europa para ter relação com o Neymar. Aí falou, não, mas chegou lá no quarto, eu não queria, né? Então realmente ficou um negócio esquisito. Mas temos o caso do Robinho. O Robinho, a mesma coisa, a mesma tônica, e foi comprovado de que ele tinha intenção, tanto que ele manda mensagens de áudio dizendo, estava embriagado, estava doidona. Então ele sabia que ela estava vulnerável, que ela não tinha como tomar essa decisão e completou o ato. Né? Então, na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, aí falando com você, que é nosso ouvinte, a gente tem que tomar muito cuidado que há casos e há casos. A gente não pode generalizar nem para um lado e nem para o outro. Então, existe mulher malandra como existe homem malandro. Né? Ou seja, existem os 2 lados, a gente tem que analisar os 2 lados. Bom, temos aqui o Diego Marcos. Se no caso os 2 estão fora de si e na mesma condição isso ocorre, como julgar? Os 2 não estariam fora de condições ou na mesma condição no caso de estarem bêbados? Fiquei na dúvida. De qualquer forma, a doutora acabou de comentar que a impressão que deu pelo material que ela analisou, que ele estava pleno e ela estava meio atordoada, né? Então, temos que analisar esses fatos também. Temos aqui a Sônia Ângelo. Essa pessoa aproveitou da situação e agora não tem o caráter de falar a verdade. Então, olha, aqui eu só não entendi se a Sônia está falando do rapaz ou da moça, né? Porque pode ser para os 2 lados aqui, Sônia. Se você puder mandar para a gente completar aí, eu agradeço. Graziele Castro, mulheres dizendo que a culpa é da mulher. Estou chocada. A culpa nunca é da vítima. Isto é um absurdo. Então, a Graziele questionando aí as mulheres que estão mandando opinião, dizendo que a culpa é da mulher. Lídio da Silva, se foi estuprada ou não, não falo nada. Eu não estava lá. Mas a parte da humilhação eu não concordo. Bom, então vamos fazer o seguinte, nós temos na verdade 2 discussões realmente. Uma discussão se ela realmente foi estuprada ou não, e aí os autos, toda a comprovação, e certamente esse caso vai ser investigado com mais detalhes, para ver se realmente a culpa era dele, se ele teve culpa, porque aí eu particularmente sou da opinião de que se não houve culpa, ele realmente não pode ser condenado. Agora, se houve, ele tem que ser condenado, seja culpa ou seja dolo, o nome técnico que nós quisermos dar. Agora tem um outro fato que a gente então vai abordar ele agora no próximo bloco, inclusive colocando aí o trecho do vídeo onde ela é humilhada. E aí eu vou entrar exatamente nessa questão aí colocada pelo Lídio, que é a questão da humilhação que ela sofre no tribunal. Então nós vamos ao intervalo, na sequência nós voltamos. Se você estiver nos ouvindo pelos 96,5, vai pro YouTube aí para que você possa acompanhar esse trecho do vídeo. Se você ainda não tem conhecimento, você ver o vídeo, não apenas ouvir o áudio. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo pra fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Não muda de sintonia. Vida FM. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo
de bom. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Se você tem dores de cabeça inexplicáveis, pode ser que o seu corpo precise de mais magnésio. Para garantir uma alimentação rica nesse nutriente, inclua alimentos integrais sempre que puder. Acrescente uma fruta no café da manhã ou lanche com algumas castanhas ou amêndoas. Quando estiver em um self-service e tiver arroz branco e o integral, experimente o integral. É tão saboroso quanto o branco e fornece mais magnésio ao seu organismo. Dê uma paradinha no buffet de saladas e escolha pelo menos 2 tipos de folhas. Pode ser alface crua e couve refogada, por exemplo. Assim você aumenta o consumo de magnésio e previne as temidas dores de cabeça. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br. Me acompanhe também pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima! Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Boa tarde pra você, aliás, bom dia ainda, né? Pra você que tá aí na sintonia, segundona, né? E você tá aí... Nossa, Simone, tá tão difícil esse ano, eu tô precisando de uma renda extra, de um dinheirinho extra, então preste atenção neste recado, né, Cláudio? E é muito importante você entender que a renda extra é uma tendência mundial, ou seja, você ter outras opções, ter outras oportunidades para fazer renda. E a Cortex, ela está abrindo esta oportunidade para você, então se você quer ter a oportunidade de adquirir renda ou de ter renda extra, você vai ligar agora, ou melhor, você vai mandar uma mensagem agora para o WhatsApp, que é o 11 93412 8579. Vou repetir, 11 93412 8579, e haverá uma reunião nesta quarta-feira agora, ok? Quarta-feira agora para te apresentar esta oportunidade e você ter esta chance de adquirir renda. Então, se você está parado, não tem condições, foi mandado embora, é uma excelente oportunidade com algo que efetivamente vai melhorar a sua condição de vida. E se você já tem a sua renda, mas você quer agregar a renda, é possível você ter esta oportunidade também mantendo a sua condição de trabalho. Ou seja, você já mantém o que você tem hoje e ainda vai agregar renda. Você tem interesse? 11 93412 8579. Tem um ditado popular que diz assim: cavalo arriado só passa uma vez, né? Então a gente tem dado essa oportunidade, é importante que você ligue, faça contato, é sem compromisso, você vai ouvir tudo aquilo que a Cortex tem para passar para você e você certamente vai tomar a sua decisão. 11 93412 8579. 11 93412 8579. Se tem debate, tem vida. De volta com o debate da vida. E você participando junto com a gente, quer dar a sua opinião, fazer alguma pergunta? Fique à vontade no WhatsApp da Vida, 12 99747 2010. Pode mandar o seu áudio, sua mensagem de texto e o seu vídeo também. Ninguém mandou vídeo hoje, né, Cláudio? O pessoal tá tímido, porque é um tema realmente complicado, muito né? complicado. As pessoas não querem se expor, o que é legítimo, a gente entende, a gente compreende, mas as opiniões estão sendo lidas aqui. Na pesquisa, Simone, o negócio agora... Mudou, assim, absurdamente. Então, na realidade, no Facebook, que estava 95-5, mudou para 8-92. Então, ou seja, 92% dizendo que não, que a mulher não tem culpa. E apenas 8% dizendo que sim. Então, na realidade, equalizou. O pessoal entrou lá, votou. Muito obrigado pela participação de vocês aí na pesquisa. E no Instagram, 78-22. 78 dizendo que não e 22 dizendo que sim. Então, muito obrigado pela sua participação. É importante você estar conosco aí dando a sua opinião. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ver, vamos inverter. Ao invés de nós vermos o material dela, nós já vamos entrar com a participação especial. A nossa participação especial de hoje é com a Terezinha Neves. Ela é jurista, especialista em direito constitucional e administrativo, especialista em políticas públicas e gestão governamental, diretora do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher na Secretaria Nacional de Política
políticas para as mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil. Então ela vai participar conosco, nós vamos dar aí para ela 3 minutos para ela fazer a sua consideração inicial e ela continua conosco nesse bloco e na sequência nós colocamos aí o trecho da Mariana Ferrer no tribunal. Terezinha, satisfação enorme em revê-la, né? Uma pessoa que a gente como família tem uma grande consideração com ela, trabalhou conosco, é uma situação ter você participando conosco hoje no programa, Terezinha. Que maravilha, bom demais estar aqui, bom dia Cláudio, bom dia Simone, que bom participar com vocês, que bom te ver, Cláudio, bom demais. Nossa, eu fiquei feliz demais, porque te ver me fez lembrar do meu querido pai, né? Fiquei muito feliz em te rever. Pois é, querido Carlos Apolinário, um chefe maravilhoso, querido, que eu amo até hoje, um chefe competente. Bom, nem vou falar, senão eu vou falar dele e não falo aquilo que eu tenho que falar, porque eu falaria um dia inteiro das qualidades, do carinho que eu tenho, o amor que eu tenho pelo seu pai, por você, pelos seus irmãos, sua mãe. Nós temos uma aliança. Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá, sobre o tema de hoje então, 3 minutos aí para suas considerações iniciais. Pois é, eu não quero assim, Cláudio, entrar nem no mérito processual, quero discutir a questão processual, porque eu não sou processualista, não sou especialista em direito processual penal, né? Mas eu quero dizer que me soa muito estranho todos os embrólios que existem em torno desse processo. Né? Primeiro assim, eu não consigo compreender, eu vou dizer já de pronto qual é o meu entendimento. Eu entendo que ela tomou sim um Boa Noite Cinderela, foi dado a ela um Boa Noite Cinderela e que ela foi levada a uma relação sexual não consentida, isso é convicção minha, né? E que em meio a tudo isso e toda a estrutura que se tinha, é o meu entendimento, infelizmente, não conseguiu se provar. Tem uma coisa que eu li nos autos, eu li tanto a sentença do juiz como as declarações do Ministério Público e do advogado de defesa dela. E a gente vê lá na sentença que tem uma parte que coloca assim: os exames foram colhidos após 4 meses. 4 meses, né, já tinha ocorrido o fato, foram colhidos os exames mais importantes. Né? Claro que o do esperma já ficou provado, aquele imediato já ficou provado, tudo certo, mas os demais foram colhidos depois. Claro que 4 meses depois, você não vai conseguir ter um componente que prove que ela tomou um Boa Noite Cinderela. Né? Não tem. Né? Que exames especificamente foram colhidos depois que não conseguiu se chegar a uma conclusão de perícia, né, para que o juiz ou o próprio Ministério Público pudesse entender, olha, tem prova sim. Agora, o que sempre valeu no caso do estupro, independente de se vulnerável ou não, ou seja, só o fato de a pessoa dizer que não quer, né, que resiste a essa relação sexual, foi a palavra da vítima. E o que se percebe nesse processo é que não há nenhuma consideração à palavra da vítima. Pelo contrário, ela está sendo ignorada, ela está sendo posta. E o que é interessante, mais ainda nesse processo, é que ela era virgem, foi comprovado que ela era virgem, foi encontrado o esperma da pessoa lá, né? Isso existe, ela diz que ela foi abusada e a palavra dela não tem valor nenhum. Então, está tudo muito estranho. Eu espero que o Conselho Nacional de Justiça faça um levantamento desse processo. Eu não quero julgar juiz, porque não é minha competência, quem sou eu, né? Também não quero aqui dizer se essa proposta, essa sugestão aí de um estupro na modalidade culposa que foi arguida, a ideia, né, foi trazida pelo Ministério Público e acolhida pelo juiz da causa, não, claro, ele não condenou ninguém ou nem absolveu ninguém por estupro culposo, não é isso. Na verdade, ele diz que não havendo a modalidade culposa, então haveria de se sentenciar por absolvição. O que eu também acho muito estranho. Então, 3 minutos é pouco para falar desse contexto, mas eu quero deixar aqui também, unindo a minha voz a todas as outras mulheres e homens e pessoas que acharam estranho esse processo. Né? Eu não posso dizer nada, dizer que tem dinheiro, não tem dinheiro, que houve ou não houve qualquer situação, porque eu não estava lá, eu não vi, eu não olhei os autos precisamente, eu recebi o material, mas eu posso dizer que tem coisas estranhas aí, alguns embrólios que não me convenceram e eu não consigo enxergar diante de tudo isso a Mariana como culpada. Na minha opinião, ela foi forçada a fazer um sexo, ter uma relação sexual com esse homem e que, quem sabe, eu não estou afirmando, quem sabe, por toda a relação de poder, conseguiu abafar o caso e aí acabou colocando aí a situação da Mariana, expondo, né, a Mariana a uma situação
que na minha opinião é irreparável, porque o Brasil e o mundo ouviu falar da Mariana, e agora, né? Como que se repara isso? Então, fica aqui a minha indignidade. Eu acho que o CNJ precisa apurar isso, é preciso entender o que aconteceu, e é preciso ouvir essa mulher. É preciso ouvir a Mariana, ela tem que ser ouvida. A gente percebe nas declarações dela que ela tem umas declarações confusas, né? Até porque ela não tem habilidade com a fala, não é a área dela, ela não atua nesse ramo. Então, com certeza ela não vai saber falar. E pensa uma pessoa sob a dependência de algum componente químico. Quer dizer, ela não vai saber, só vai lembrar até às 19h30 que aconteceu. Depois de lá para cá, ela pode enxergar o Uber, mas pode não enxergar o portão. É relativo. Eu acho que precisa ouvir com mais carinho a Mariana, na minha opinião, e ter mais atenção com relação a isso. Ok, então tá aí a consideração inicial da Terezinha, ela permanece conosco nesse bloco pra gente falar do assunto. O áudio da Terezinha, ele vai e volta, mas a gente conseguiu ouvir, então por isso que eu deixei seguir, porque deu pra entender todo o conteúdo do que ela trouxe pra nós. A gente vai ver agora os trechos da Mariana, porque aí chegou a grande discussão, né? A Terezinha trouxe alguns pontos aqui que eu confesso que eu não tinha essa informação, ou seja, o fato de ela ser virgem, e que não se considerou a palavra da vítima. Então tudo isso é importante para fomentar o nosso debate. Mas esse trecho que nós vamos colocar agora, eu quero que você preste muita atenção. Este trecho está causando muita indignação nas mulheres, né? O repúdio das mulheres, eu diria que deve causar o repúdio da sociedade como um todo, porque ela é humilhada em plena audiência. Então vamos ouvir o trecho, a gente continua aqui com os nossos convidados. Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, nessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo. Todos vocês. Não é a explicação. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Excelência, respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspenda. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato sobreados, como eu tô sendo tratando como uma pessoa ilibada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Não, seu crime é querer... Eu nunca cometi crime contra ninguém. Ô, Mariana, nós vamos fazer uma pausa, tá? Eu vou me manter calma, eu gostaria de respeito. Ricardo, pode pausar aí, tá? Pode pausar. Bom, tá aí então a colocação feita pela Mariana, ela chora, implorando por respeito, e o advogado não dá boi não, o advogado ele vai pra cima, dizendo que é choro dissimulado, falso, lágrimas de crocodilo, ainda diz o seguinte: eu nunca queria ter uma filha como você. E aí, doutora? Isso foi bem pesado, caberia aí até um pedido de indenização por dano moral contra o advogado, além das repercussões junto ao Tribunal de Ética da OAB. Que é claro que o advogado, ele tá lá para defender o seu cliente, então ele tem que ser um pouco frio. Mas, doutor Jonas, não foi frio demais, não? Foi. Na prática do dia a dia, a forense, acontece esse tipo de coisa, essa é a verdade. Eu achei assim um pouco da frieza do MP, vou ser sincero. Eu já tive experiências desse tipo, inclusive eu vou contar rapidinho, uma cliente minha chegou, era acusada, eu vi que ela não tinha provas claras nos autos. Os autos é o mundo do processo. Então o bom profissional do direito, ele lê os autos do processo. Então eu li os autos do processo dessa moça, ponta a ponta, acho que foi Deus que me direcionou ali, deu encontrar um detalhe muito importante, que era uma data, que ela estava sendo acusada de apropriação indébita, e o MP, a autoridade policial, não viu, MP não viu e o juiz não viu. Mas isso acontece, porque os autos, a doutora sabe disso, muito documento, às vezes por isso que tem que, ali o nosso objetivo é a verdade, o bom profissional, né? Então, o que acontece? Quando essa moça chegou, o juiz tinha lido lá o processo, já estava bravo com ela. Ele queria pegar ela porque ela estava sendo acusada de desviar 50 mil reais de uma imobiliária. E ele, quando ela sentou, ele
coloca a mão pra baixo. Ela tomou um susto. Você não vem aqui querer me enganar, que você é criminosa, você é isso aqui, tal. E a mulher começou a chorar, a tremer. E na hora que eu percebi, eu falei, meu Deus, agora vai pegar fogo, né? Porque o juiz já estava convencido. A impressão que deu foi essa. Aí eu falei, excelência, pela ordem, minha cliente é inocente. O que o senhor está fazendo é injusto. O senhor tem que primeiro ouvir a testemunha que eu trouxe, tem testemunhas, né? No processo tem provas de que ela é inocente. Não tem, doutor, não tem, eu já li tudo, tá? Não tem. Eu falei, tem sim, excelência. Não tem, e começou a discutir, começou a virar discussão. Aí eu falei, tem sim, excelência, tá aí a data que ela começou a prestar o serviço, foi em 2001, e a data do desvio desses 50 mil reais de 95 a 99. Aonde tá isso? Eu falei, tá aí na página 18. Eu tava preparado para aquilo. Não tá, então me mostra aqui. Aí eu levantei, fui lá, excelência, tá aqui, olhou, e tava bem pequenininho o documento da prefeitura, as letrinhas desse tamanho. O juiz olhou, tomou um susto na hora. Falei, realmente. Ixi, então vamos ouvir as testemunhas. Ouviu as testemunhas, ouviu ela. Aí no final o juiz falou, doutor, vou pedir desculpa pro senhor, pra sua cliente, porque ela é que é a vítima. Ela foi caluniada. Então ela é inocente. Então acontece isso. Tem que haver o quê? O posicionamento das partes. Então o advogado se excedeu, mas ele estava ali querendo, naquele momento, demonstrar para o cliente dele que ele estava fazendo um bom serviço, e ele terminou metendo o pé pelas mãos, faltou com ética, porque ele tinha que respeitar a dignidade da vítima. Então ele errou nesse ponto e provavelmente ele será punido pela ordem. Porque acho que a questão aí, o grande problema, e a Terezinha pode nos ajudar, porque tá vinculado aí ao Ministério da Família, é a questão da dignidade humana, né? Porque ele diz para ela, nunca queria ter uma filha do teu tipo, né? Ou seja, usa um termo muito chocante, muito pesado, que vai para o campo da humilhação. Não é isso, Terezinha? Exatamente. Porque assim, ainda que discordemos do encaminhamento do Ministério Público, da decisão judicial, tem que haver respeito. A dignidade da pessoa humana, ela tem de ser assegurada em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, onde quer que esteja. O advogado não tem o direito de agredir ninguém da forma como ele agrediu. Tudo isso é muito estranho. Quando o doutor Jonatas fala da questão do Ministério Público, eu também estranho a atuação do Ministério Público nesse processo, né? Que deveria, na minha opinião, pontuar bastante com relação à menina, à vítima, o que foi feito, o próprio encaminhamento das alegações dela precisaria ser um pouco mais apreciado e sei lá, tudo é muito estranho nesse processo, inclusive as questões, as situações que ocorreram na audiência. Eu não quero ser leviana, porque os vídeos que eu recebi também são esses, eu não recebi ainda, e já que eles estão aguardando para receber completo, né? Porque me parece que muitas pessoas foram injustas com relação ao juiz, que o juiz não interpelou, e há quem diga que o juiz interpelou sim, pediu para que a pessoa mantivesse a calma, tentou colocar ordem durante a audiência. Não quero ser leviana. Mas com relação ao que eu vi agora, que foi mostrado agora, eu não sei se o juiz interpelou ou não, se ele interviu ou não, o que ele fez no contexto geral, mas o que eu vi agora desse advogado é absurdo. Ele realmente precisa, eu ouvi dizer que ele já foi representado no Tribunal de Ética da OAB, e ele precisa responder por isso, porque não é assim que se dirige. Eu acho que não tem necessidade de falar assim, nem com o seu cliente, nem com o oposto, nem com um bandido que você está atendendo uma audiência pública, que saca uma menina que foi vítima de uma situação super constrangedora. Né? Então, radicalmente contra essa atitude dele. O juiz me dá a impressão, até nesse trecho, que quando o advogado começa a bater, ele fala, não, será que é uma pausa? Será que é se recompor? Então o juiz me dá a impressão, pelo menos nesse trecho, que ele tanto que ele cancela, ele fala, vamos dar uma pausa, pode zerar aí, porque ele vê que ela está bastante alterada. Agora, o advogado não recuou em nenhum minuto. Repito, bate de amarelo, verde e branco, indo contra a dignidade da pessoa. Nós temos aqui uma pergunta do ouvinte Diego, que diz assim, eu estou na dúvida também devido aos fatos revelados neste caso específico. Sei que na legislação, de fato, o estupro culposo não existe. Mas o que de fato aconteceu, na opinião de vocês, sobre este assunto da Mariana? Então, o crime culposo é quando não há a intenção. Aí, doutora, eu lhe pergunto, mesmo não havendo a intenção, se houve estupro, é estupro. Sim. Quando fala da intenção deliberada, vou estuprar,
acredito que o camarada já não vai com essa intenção, né? A não ser que o camarada seja um doente. Mas, do contrário, o fato de a outra parte não querer, ele é culpado de qualquer forma. Sim, ele tá na intenção de manter uma relação sexual. Ele vai investindo. Ainda que ela fale não, né? Então, assim, vamos falar numa situação geral. Não, ele vai insistindo até ela ceder. Né? Na situação onde ela está embriagada, ele vai, investe. Só que, assim, se ele pode não ter entendido, mas ele assumiu o risco. Sabendo que ela já estava numa situação de vulnerabilidade. Então, de qualquer forma, ele assumindo o risco de estar cometendo algo contra a vontade dela, ali aconteceu. Então, ele pode falar assim, eu não fui contra a vontade dela. Mas como você tem certeza de que ela realmente externou que ela queria, se ela estava embriagada? Então ele assumiu o risco. Ou seja, nesse dolo eventual, ele é responsabilizado da mesma forma. Eu acredito que todos esses fatos, tudo que acontece, né, acaba nos trazendo a possibilidade de aprendizado. Né? E a gente tem uma audiência muito grande, tanto de jovens como de pessoas mais adultas. E uma pessoa que vai para uma balada, seja o homem ou a mulher, tem que entender que há riscos. Sim. Ponto. Agora, há riscos para os dois lados. Ou seja, o jovem que abusa de uma moça que está embriagada, ele tem que saber que ele vai ser responsabilizado por isso. Sim. E o contrário também. Ou seja, não é só assim, eu vou. Se ela estiver embriagada, nós estamos na balada mesmo, então vamos em frente. Sim. Aqueles jargões, né, que segura suas filhas, né? Porque o meu filho tá... Eu não lembro os nomes. Segura suas cabritas que o meu bode tá solto. Isso aí a gente ouviu. Então, mas acaba sendo muito machista, Exato. né? Mas é com esse pensamento que eles vão. Quem vai sair com mais meninas, quem vai beijar mais meninas, quem vai manter relação sexual com mais meninas. Eles já vão pra balada dessa forma. Exato. Porque há uma competitividade entre os meninos. Né? Então, infelizmente, a gente tá nessa cultura ainda. Mas qual que é a função dos pais ou dos responsáveis por esses meninos e pelas meninas? Orientar. Autorizou ir pra balada? Né? Ou se não autorizou, que vai, né? Os jovens de hoje em dia vai de qualquer forma. Conversa com eles. Se você vai para uma festa onde tem bebida, toma cuidado com o seu copo, toma cuidado com a pessoa com quem você está conversando. Toma cuidado com as suas intenções. Porque a Terezinha, ela coloca aí que no ponto de vista dela, dá a impressão de que tomou um Boa Noite Cinderela, né? É pó isso? Eu não conheço. É um pozinho que põe uma substância que coloca na bebida. É uma substância que coloca na bebida e aí a pessoa apaga. Sim. Apaga, vírgula, né? Ela apaga da sua consciência, né? Ela continua se movimentando, mas ela não tem consciência do que está acontecendo. Isso. Ela já não domina como ela dominaria se estivesse em situação normal. E pode não constar num exame depois, né, no exame de sangue ou algum exame que seja feito. Mas há possibilidade. Até eu conversei com um colega que ele falou assim: então a gente precisa levar um bafômetro quando for para uma balada? Eu falei: não, você precisa ter, como a gente falou no começo da conversa, o bom senso. Então, se vocês já chegam na balada, os dois conscientes, os dois se embriagam juntos, os dois estão juntos e a conversa já vem se desenvolvendo, é algo meio que natural que o resultado posterior. Mas, se ela já está embriagada ou se está em vias de, e você incentiva, que acontece disso também. Eles estão juntos, mas ela é incentivada a beber. Na cabeça do homem, ou seja, se ela beber uma tacinha a mais, chega no meu ponto. Toma mais uma. Fica mais toma fácil. Mais uma. Aí vai, quando percebe, a coisa aconteceu. Isso, porque daí fica mais fácil para ele conseguir o sim dela, mas é um sim viciado, né, porque ela não vai ter as condições. E conduzir a bebida, ela tem efeitos diferentes no corpo do homem e da mulher. Né? Então, as dosagens, né, acabam deixando ela mais vulnerável, mais rápido vulnerável, né, analisando num contexto geral. Então, deixando ela mais fragilizada, então os dois estão bebendo, deixa ela mais fragilizada, ele vai conseguir conduzi-la. Então, se ela não vai conseguir falar, não, fica, me deixa, ou ela vai acabar, não vou conseguir me desvencilhar dele, é mais fácil eu ir para não me machucar do que ficar. Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, então, no entendimento da doutora, houve o estupro. Sim, a impressão que dá é que houve efetivamente o estupro. Sim. Doutor Jonatas. Eu não tenho, assim, certeza absoluta, na minha visão, tá, doutora? Assim, de que houve o estupro, mas que
a situação tem que ser apurada de forma mais aprofundada, com mais cuidado, na minha visão tem que ser. Esse processo, na minha visão, tem que ser anulado desde a audiência mediante e refazer todas as provas, as testemunhas que foram ouvidas, inclusive na sentença, o juiz diz que não coadunam com o que a moça fala. Então, tá muito nebuloso. Então, eu acho que o CNJ vai terminar conduzindo dessa maneira. Pode ser que haja anulação dessa audiência para que faça a audiência de forma clara, respeitando o devido processo legal, que é ouvir a vítima com dignidade e também apurando as provas da forma mais clara possível. A questão dessa possibilidade de cada pessoa ter uma reação é verdadeira. Tanto é que teve um caso de uma médica que foi estuprada, que ela correu uma maratona e na sequência ela tomou um copo de vinho e ela perdeu totalmente a noção de onde ela estava, e ela chegou num condomínio e falou, eu quero subir pro meu apartamento. O rapaz olhou e falou, não, mas a senhora não mora aqui. E ela insistiu, e um rapaz espertão ouviu que ela estava perdida e falou, não, eu conheço ela, eu levo ela para casa. E levou ela para um estacionamento e violentou essa médica. Entendeu? E depois foi comprovado que de fato... Então, se ele percebeu a vulnerabilidade e se aproveitou dela. Então tem isso. Aí é doloso mesmo, porque não tem discussão. Agora, no caso deles, eu não tenho a certeza absoluta, né? Assim, de que realmente ele estava com essa intenção, mesmo assim, olha, eu estou aproveitando que ela está... assim, embriagada, não seria a intenção de violentar ou de estuprar, sim, mas seria a intenção de se aproveitar da fragilidade. Pode-se entrar até no erro de tipo, né? No erro de tipo, que às vezes o rapaz até com a boa intenção, que hoje, infelizmente, né, nas baladas aí o camarada vai lá, como a doutora falou, vai para essas aventuras, né? Exato. E às vezes não é só com uma pessoa. Às vezes o camarada, nessa noite eu quero ficar com 5 mulheres, e vice-versa. E vice-versa. Então, não podemos desconsiderar que há algumas meninas que também vão com essa intenção, né? Mas não é a maioria, como a gente percebe. Mais homens mesmo, os homens são predadores, essa visão predadora, machista, que a nossa sociedade tem que trabalhar para mudar. Essa é a verdade. Terezinha, só pra gente liberar a Terezinha, que fica com a gente nesse bloco. Terezinha, então, a sua opinião, houve estupro ou não houve estupro, e as suas palavras finais para concluir a sua linha de raciocínio? Eu entendo, tomara que consiga aí meu microfone estar bom aqui, estou me esforçando. Eu entendo que houve estupro, sim, e que, concordo com o Dr. Jonatas, tem que ser, no sentido de que tem que ser apurado melhor, que realmente tinha que ser refeita essa audiência, todo o processo, né, tinha que ouvir as outras pessoas. Eu entendo que houve. Tem que considerar também, Cláudio, que ela foi trabalhar nesse ambiente. Ela estava no seu horário de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Esse rapaz poderia ter se contido, ter respeitado um pouco o ambiente de trabalho, né? Não é uma balada comum, aberta, sabe? Envolve patrão, envolve dono de negócio, envolve ele. Bom, enfim, né? Não vale a pena a gente ficar acusando aqui sem provas, mas eu entendo que houve um estupro e eu espero que o CNJ apure tudo isso com muito, muito cuidado, porque a gente quer saber o que de fato aconteceu. Obrigada por essa oportunidade, tá, Cláudia? Obrigada por te ver, por estar aqui com você. Que bom demais, fiquei saudosa, vou passar o dia pensando aqui em vocês, no seu pai, porque fazia tanto tempo que não os via. Obrigada, Deus abençoe vocês, vocês sabem o quanto eu amo vocês, e é um privilégio enorme, uma alegria enorme estar sempre com vocês, à tua disposição, tá bom? Que legal, eu que agradeço aí pela sua participação. Se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma mídia social que o pessoal pode te encontrar? Pode, eu estou no Instagram como @Terezinha com S Neves, o mesmo no Facebook, tá bom? Obrigada. Tá ótimo, Deus te abençoe. Vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso debate. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairô está pronta para atualizar os seus negócios.
Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM. Vida. 12-99665-2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Eu sou a Tyler e luto pelas mulheres trans. Sou Priscila Parapoto, líder indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Eu sou Vivi Duarte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. Vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o Debate da Vida. Cláudio, como tá a pesquisa? Já mudou de novo, não? Consolidou o não com uma maioria, né? 94% dizendo que não e 6% dizendo que sim. Isto no Facebook e no Instagram, 78-22. 78 dizendo que não e 22 dizendo que sim, que a culpa, no caso aí, teria sido da Mariana Ferrer nesse momento, nessa festa em que ela tem relações sexuais com este empresário. Temos também aqui a opinião do Diego Marques, que por favor tenha mulheres presentes na audiência também. A pressão sobre a mulher, independente de culpa ou não, foi muito grande. Só ela de mulher em um caso de estupro fica difícil. Temos aqui a Vanessa de Suzano. Acredito que ela já foi julgada antes mesmo do fim do caso. Independente da situação em que a mulher esteja, ela tem sim o direito de dizer não. E temos o ouvinte Francisco de Taubaté que mandou um áudio. Foi o primeiro áudio e vídeo hoje, né? No caso, áudio. O pessoal hoje está meio com receio, porque realmente é um assunto que as pessoas não querem se expor. Mas vamos ouvir o áudio do Francisco de Taubaté. Bom dia, pessoal da Rádio Vida. A paz do Senhor Jesus. Eu acredito que a moça não teve culpa, entendeu? Ela pode ter se colocado numa situação, né? Mas não justifica a atitude dele, né? Ela pode ter se colocado numa situação, mas ela não tem culpa. A culpa é dele, né? Bom, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Temos aqui um ouvinte qualificado, Fábio Krupp. Esse nome Krupp não me é estranho, né? É o esposo da doutora Renata. A questão em tela é analisar o contexto para verificar a capacidade do autor e aferir o consentimento. É isso que denota a figura jurídica do erro de tipo, se ele errou ou não de forma excusável. Traduza pra gente, doutora. Sim. Porque ele foi chique aqui no comentário dele, o negócio ficou chique, falou bonito. Vamos lá. Então, o que... Porque pelo que eu fiquei sabendo, o debate rolou em casa. Sim, começou em casa. Já começou em casa, né? Mas vamos lá. Nós estamos
dentro do que foi liberado pela imprensa, né? A gente está acompanhando. E qual foi o ponto em que nós chegamos? Se ele realmente, da forma que ele estava, né, no estado de embriaguez que ele também estava, se ele tinha ou não condições de identificar se ela estava ou não vulnerável e se aquela vontade dela externada era ou não válida. Então era isso. Será que nas condições que ele estava, ele era perceptível ele dizer... Que ela não queria? Exato. Então tem de analisar também essa questão. E a sentença, o que nós temos de verificar também é que a absolvição dele foi por ausência de provas. Ou seja, em momento algum foi dito que não houve o ato. Nem que sim, nem que não. É que pairou a dúvida. Né? Então, na dúvida, absolveu ele. Tá? Então, o réu ele foi absolvido por falta de provas. Ou seja, está um pouco obscuro entender se foi válido ou se não foi. Interessante. Então, ou seja, não houve provas. Se não houve provas, não cabe ao juiz condenar. Cabe a ele inocentar. Pela falta de provas. Exato. Nada impede que novas provas surjam e aí o caso vai ser reaberto. Agora, de qualquer forma, não está no processo também de que não houve o estupro. Não tem houve provas, elementos. Não há elementos para se configurar. Isso. Então, quando a gente fala assim, eu estou enveredada para que houve o estupro, pelos elementos que nós temos visto, mas os autos, quando a gente está com os autos na mão, presidindo um inquérito ou um processo, é completamente diferente. Então, é fácil analisarmos agora, termos uma opinião, mas quando a gente está com os autos e analisando, a gente precisa levar tudo em consideração. Né? Então, não podemos simplesmente fazer uma prisão ou o juiz condenar alguém porque a sociedade está cobrando, né? Tem todo... esse era um ponto que eu ia colocar, porque agora a pressão da sociedade, a pressão da imprensa vai ser muito grande sobre o juiz, sobre o advogado. Certamente, se reabre o caso, como sugerido pelo Dr. Jonatas, reabriu, todo mundo vai estar de sobreaviso, né? Ou seja, está todo mundo olhando, tem que tomar cuidado. E de repente não condenar se ele realmente não for culpado. Se for culpado, tem que condenar. Sim, agora, e se não for culpado, vai condenar? Tem que se apurar com o máximo rigor. Exato. É o que vige no processo penal, o princípio da verdade real. Então, a verdade real que nós queremos dizer é o quê? Tem que ser comprovado mesmo que o fulano cometeu um crime. Então, se não existe uma prova clara, aí, na dúvida, absolve-se o réu. Porque o entendimento é de que seria uma consequência muito pior se você, de repente... condena um camarada inocente, imagine. Não é o caso. Mas não estou falando desse caso concreto. Mas é um drama violento, né? Porque vamos imaginar o seguinte: se ele é inocente, tem que inocentá-lo. Exatamente. Okay? Exatamente. Imagine você, o seu pai ou o seu irmão, que você conhece o caráter e a índole, e de repente está sendo acusado por... Exato. Pode acontecer. Agora vamos pensar do outro lado. Pode acontecer. Vamos imaginar que ele seja culpado. Ou seja, ele é culpado, ele realmente estuprou, ele realmente sabia que ela era vulnerável e tal, só que não se acha as provas efetivas disso. Imagina a cabeça dessa menina. Sim. Não, é gravíssimo. Caramba, fui estuprado, não se provou. E o camarada tá aí livre, leve e solto, indo para outras baladas e continuando agindo. Né? Então, quer dizer, é uma dor violenta. Com muita seriedade. E tem os instrumentos para isso, né? Como a doutora falou, próprio psicologia, psiquiatria, tem que se apurar, ouvir as partes, ver realmente, ouvir ele, ouvir ela. É um trabalho multidisciplinar, né? Para que haja uma justiça efetiva. Porque a gente não pode brincar de justiça, não é verdade, doutora? Exato. Se a gente começar a brincar de justiça, meu Deus, quanto prejuízo vai haver na sociedade para os dois lados. Então tem que haver seriedade, conduzir esse caso que vai ser um modelo, eu acredito que vai ser um modelo para daqui para frente, do que se pode ou não se pode fazer, até mesmo dentro de um processo judicial. Nós vimos aí o que não se deve fazer jamais, pegar uma vítima e humilhar ela, jamais. Isso aí não se pode fazer. Então, hoje, eu creio que todos os operadores do direito vão refletir melhor quando conduzir um processo similar a esse. E vai mudar muita coisa. Uma coisa que eu já exigiria era que era todo mundo sem máscara, viu? Porque os que tiveram de máscara aí ficaram protegidos, né? Visualmente. Você não consegue enxergar quem é. Se cada um tá numa câmera e cada um tá num lugar, veja, aqui no estúdio nós estamos com uma distância considerável, ou seja, estamos nos preservando, mas nós estamos colocando a cara a tapa aqui. Agora, se a gente coloca a máscara, não dá nem pra ver. E a audiência online, eu vou ser sincero, eu fiz algumas aí, não é a mesma coisa presencial.
Não é a mesma coisa. Por isso que talvez isso tenha interferido no juízo de valor até do próprio juiz que presidiu a audiência, naquele momento que está claro que ele tinha que ter percebido a agressão do advogado. Tanto que ele percebeu, mas ele foi muito gentil. Eu percebi, ele foi muito gentil, ele preferiu colocar panos quentes, olha... vamos tomar uma água, se você vamos fizer uma análise, agora, dar um tempo. Quem sabe ele pode ter conversado em off. Ele se dirige a ela. Ele se dirige a ela, vamos achar que é uma pausa para se recompor, mas pelo menos nesse trecho ele não repreende o advogado dizendo, ô doutor, vai menos aí, ele não segura a onda do lado de lá, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ao nosso momento hashtag. Momento hashtag são as palavras ou as frases retiradas da internet em que o internauta fez conexão com o tema estupro culposo. Momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida. Então a pergunta aos nossos convidados de hoje, a doutora Renata e o doutor Jonatas, é se as hashtags, ou seja, as conexões que o internauta fez, têm conexão com o tema estupro culposo. Primeira hashtag, começa então com a doutora Justiça por Mariana Ferrer. Tem conexão com o tema? Sim, tem conexão. Sim, porque nós temos de apurar a fundo. Quando a gente fala em justiça, nós estamos dizendo condenação ou absolvição. Nós estamos dizendo que precisa ter o devido processo legal, respeitar todas as normas jurídicas para chegar à decisão. Né? Analisar todas as provas e verificar o que está acontecendo. Tudo com dignidade, com respeito, né? Não da forma que foi conduzida a questão dela em audiência. Ok, doutor Jonatas? Sem dúvida. Claramente tem conexão. Justiça é dar a cada um o que é seu. Então, nesse caso, tem que se fazer justiça, tem que se apurar, se necessário for, refazer tudo para que não haja dúvida sobre a justiça nesse caso. Ok. A segunda hashtag mais citada pelos internautas, seria aí o segundo nos Trend Topics do assunto, estupro culposo não existe. Tem conexão? Não, realmente não existe. Isso é uma hashtag verdadeira. Né? Mas precisamos, além de pensar dessa forma, eu acredito que a gente tem que pegar essa hashtag e ressignificá-la e demonstrar que você não pode investir numa pessoa e dizer, não, mas a minha intenção não foi estuprar. Tá, mas você não tem que ver se a sua intenção não foi estuprar, tem que ver se a intenção dela era manter um relacionamento com você, porque você não vai se safar por conta disso, né? Então a gente tem que analisar dessa forma. Maravilha, doutor Jonatas? Com certeza, é questão de avaliação e de responsabilidade. Ok, e a última hashtag eu achei muito interessante, machismo doloso. Essa é boa. A intenção de ser machista. Infelizmente é algo já enraizado, né? É cultural, as pessoas já nascem demonstrando essas questões patriarcais. Nasceu menina, já começa todas as desigualdades, né? E a questão do dólar é meio que subir para cima e descer para baixo, né? Falar que a pessoa, quando ela tem os traços machistas, ela tem a intenção mesmo de agir para se impor, para vulnerabilizar, para fragilizar as mulheres que estão no seu entorno. Ok, doutor Jonatas? Com certeza, tem essa conexão sim. Hoje, infelizmente, a cultura é essa. Infelizmente, eu já vi mães falar pro menininho, filho, quando você crescer, você tem que pegar as menininhas, você tem que estar pronto para... Então isso, na cabeça de alguns, termina filtrando, entendeu? Mas em outros, o camarada acha que ele tem que ser aquele que vai chegar na festa e vai forçar as meninas a ficar com ele, se não ficar, tem toda aquela situação de forçação mesmo. Isso existe, infelizmente, e tem que ser tratado, né? E o problema... Todo problema tem que tratar na raiz, não é verdade? Eu acredito que a formação familiar aí é muito importante, né? A gente tem que também fazer essa reflexão, acredito, de que a família, ela tem esse papel de formar, não é isso? Formar caráter, personalidade. Então tudo isso vem de dentro de casa. Então um rapaz que foi educado a respeitar o próximo, ele vai chegar numa festa, qualquer ambiente, ele vai respeitar, ele vai saber julgar, olha, será que essa menina realmente está querendo estar comigo, namorar comigo? Ele pensa 10 vezes, é diferente daquele que não teve nenhum tipo de educação, formação nesse sentido. Ok. Aproveita que está com os microfones, então, um minutinho para suas considerações finais e as mídias sociais. Pois não.
Esse tema é um tema muito delicado e eu não me posicionei em relação à condenação ou absolvição por questão ética, né? O Código de Ética da OAB me proíbe a eu dar um juízo de valor num processo alheio de outro advogado. Então eu não posso, porque eu não analisei o processo por completo. Mas eu entendo que realmente tem que haver uma apuração desse caso com mais cuidado e para que se faça de fato a efetiva justiça no nosso país, ok? Então eu gostaria de te convidar a entrar lá no meu Instagram, PR_Jonatas Rodrigues e JDR_advocacia. Obrigado pelo convite e que nós possamos refletir sobre a situação do nosso país e tem que ter responsabilidade em todos os nossos atos. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. Doutora, 1 minuto. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. É um tema muito polêmico, questão de violência sexual, não só o estupro em si, mas todas as modalidades. Elas são complicadas, são complexas, né? A necessidade de olhar a mulher, analisar as suas peculiaridades antes de fazer um posicionamento. O caso da Mariana nos leva a um entendimento, aquilo que foi publicado em mídia, mas realmente é preciso analisar os pormenores, sem fazer pré-julgamentos e sem pressão, né? Que o juiz tenha aí a tranquilidade de manter sua decisão, os recursos nos tribunais que sejam analisados da melhor forma, né? E, bom, o meu Instagram é @RenataKrupp, né? Então estou à disposição, se alguém quiser continuar. Kruppi é CRUPPI. Isso, okay. Isso mesmo. Obrigada. Tá ótimo, muito obrigado pela participação, doutora. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, o tema de hoje é sobre se a culpa é da mulher. O estupro culposo, o caso Mariana Ferrer, ele trouxe à tona esse debate sobre a culpa, né? Eu diria que é muito complicado nós darmos uma opinião decisiva sobre o caso, uma vez que provavelmente tudo indica que esse caso vai ser reaberto, ou no mínimo ele vai ser reanalisado aí pelo CNJ, um caso que chega ao nível do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ministros citando e falando sobre o assunto e a forma como o assunto foi conduzido. Então eu diria que ainda tem muita água para rolar, né? Tem muita coisa ainda para ser analisada. Naturalmente as opiniões elas vão divergir de acordo com a ótica. Tem um ditadinho que eu gosto de usar, que é todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então a gente se analisar por um lado, você vai dizer, a culpa é dele, por outro, a culpa é dela, porque também se expôs. Mas eu diria que o cerne da questão que a gente precisa analisar aqui é essa questão aí do machismo ou do feminismo, ou seja, é a não dignidade humana em detrimento de um pensamento machista ou feminista, né? Tem até a opinião aqui do Rufus, foi a última opinião enviada aqui no YouTube, onde ele diz assim, tanto machismo como feminismo é ignorância. E eu diria que eu vou mais ou menos nessa linha, né? A gente vive numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal. O comentário feito lá pelo Rodrigo, que é um jornalista, acabou levando ele, inclusive, a perder o emprego em várias instâncias, em vários locais que ele era comentarista, colunista, ele perde o emprego, porque eu diria que hoje na nossa sociedade, queridos, não cabe mais essa visão machista, não cabe mais essa visão de minimizar a mulher e de ter aquela visão horrível, que eu cresci ouvindo ela, que a mulher tem que, esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, ou esfria na pia ou no tanque e esquenta no fogão. Gente, isso já foi, não dá mais pra gente viver assim. A gente entender, eu tô lascado, né? Porque em casa somos em 5, 2 homens e 3 mulheres. Eu já me entreguei, eu já me entreguei, eu já falei, não tem jeito não, elas vão dominar o mundo e que dominem, porque eu diria que a mulher ela tem uma maestria em tudo aquilo que ela faz. As mulheres, elas são espetaculares. Ó, se a gente olhar aqui, doutor Jonatas, se a gente só olhar pra lá, só estamos nós dois de homem aqui, 1, 2, 3, 4 mulheres. E 4 mulheres competentes para fazer tudo aquilo que fazem. Então nós temos que ter essa visão e mudar a nossa visão de achar que a mulher está aí para ser vítima. Muito pelo contrário, nós vamos respeitar as mulheres. Eu diria que esse rapaz estava numa balada, ela também estava numa balada, mas há uma grande tendência de esse rapaz ter abusado. Se ele vai ser condenado ou não é outra conversa, porque se não houverem elementos comprobatórios, não vai ter como duvidar. É o indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu, então não vai ter como condená-lo, ainda que ele tenha culpa.
né? Ainda que ele se é culposo, se é doloso, pouco importa. Mas se não tiver provas, ele vai acabar não sendo condenado. Agora, o homem precisa se cuidar, a mulher precisa se cuidar. Então é importante que todos nós tenhamos isso na nossa cabeça. Você que é jovem, você que é moça, né? A gente pensa assim, mas o evangélico não vai. A gente tem ouvinte que é evangélico, católico, espírita, a gente tem ouvinte de tudo que é tipo. Né? Na internet, muitas pessoas que vão ouvir esse debate. Se cuide, tome muito cuidado com o que você bebe ou não, porque infelizmente existem os aproveitadores. Seja pro lado do homem, como seja pro lado da mulher. Mas o cara era empresário e ela quis se aproveitar ou tá querendo se aproveitar dele financeiramente. Bom, ele também tem que ter juízo para tomar cuidado. Se ele é empresário, ele vai dar uma bobagem dessa aqui. Ele tinha tantas oportunidades ou tantas formas de ter um relacionamento sexual com alguém, até pagando, porque infelizmente isso existe no nosso país, no mundo, né? Mas ele quis fazer dessa forma, então vai colher e vai pagar pelas consequências disso. Eu acho que ele já está pagando, né? Se ele for culpado mesmo que ele não seja condenado, já está pagando, porque na imprensa mundial, esse camarada foi conhecido como alguém que teve uma relação indevida com uma menina que não queria ter a relação com ele. Então, tudo aquilo que a gente faz, isso é um princípio bíblico, né? Semeadura e colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, que nós possamos plantar dignidade, que nós possamos plantar o respeito à dignidade humana, seja do homem ou seja da mulher. Machismo, feminismo, para mim é tudo bobagem. Nós temos que ter um equilíbrio de forças, entendendo que todos, como seres humanos, nós temos valor. Chegamos ao final do nosso debate, temos a nossa Word Cloud de hoje. A pesquisa terminou com 82-18 no caso do Instagram e 95-5 no caso do Facebook. Portanto, a maioria aí dizendo que a culpa não é da mulher. A vítima nunca é culpada, a gente precisa observar isso. A nossa Word Cloud de hoje são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira mais citada não é da mulher. A segunda mais citada, falta de caráter. E a terceira mais citada, não foi como tá na mídia. Então tá aí a mídia, e aí tem várias iguais aqui, ou seja, na mesma citação dos ouvintes, não foi como tá na mídia, tem mais coisa no caso, culpa do homem. Então as três aí estão mais ou menos iguais, devidamente citadas. Muito obrigado pela sua participação, todos na tela aí, doutora na tela, doutor na tela, dando tchauzinho pros nossos ouvintes aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.